deste vídeo apresentar um trabalho pelo Instituto Federal Catarinense Campos de Rio do Sul, curso de agronomia, estudante da 7ª fase de agronomia, orientador professor Rafael Couto. O título do trabalho é Atributos Físicos e Químicos do Solo e Produtividade do Milho em diferentes sistemas de sucessão de culturas. Bom, o que seria isso? O objetivo desse trabalho, então, é avaliar diferentes plantas de cobertura em cima da física, química e produtividade do milho e, respectivamente, do solo. Nesse ponto, a nossa relevância de um trabalho como esse seria aumentar a lucratividade pro produtor, juntamente com o apego ambiental de melhorar as condições de solo e, assim, consequentemente, trabalhar num ambiente mais sustentável. Como é que a gente trabalhou nesse projeto, então? A gente trabalhou colocando plantas de cobertura no inverno, sendo 4 tratamentos, um tratamento que fica em pousio, um apenas com aveia, um com trigo e um com consórcio entre aveia e nabo forrageiro. Então a gente fez 4 tratamentos, 4 repetições, e a gente fez avaliações de produtividade e de solo. Porém, essas avaliações de solo vão requerer um maior tempo. Então é um projeto de mais longo prazo. A gente está no primeiro ano do projeto. Então é um início, tem uma coleta de dados inicial primeiro. Como a nossa área ela já estava com mais de 10 anos apenas sendo cultivado milho, então inicialmente no projeto a cultura de verão implantada foi a soja. A gente resolveu colocar a soja para dar uma quebrada naquele longo ciclo que a gente tinha milho, então trabalhamos um ano com soja e esse ano agora a gente vai trabalhar com o milho, para então entrar realmente de fato no objetivo do trabalho, que é a avaliação na cultura do milho. Com relação ao solo, é um solo de textura mais pesada, com na camada inicial 50% de argila e um pouquinho mais profundo, chegando aos 60% aproximadamente, matéria orgânica de 3%, fósforo 66 mg por decímetro cúbico, potássio 139. Então é um solo bem nutrido, é bem adubado no caso. Foram realizadas as coletas de análise de 0 a 10 e 10 a 20 para manter ali frações do solo para avaliar depois como é que as plantas vão atuar nessas 2 camadas de solo, né? Além da questão química, que vai ser comparado mais ao decorrer do projeto, a gente fez coletas iniciais de porosidade do solo, amostras indeformadas coletadas em anéis, saturadas, então analisado porosidade total, macro e micro. Ali foram obtidos valores próximos a 60% de porosidade total, 44% em microporosidade e de 13 a 17 em macroporosidade. Essas coletas também foram feitas em 3 camadas, de 0 a 5, 5 a 10 e 10 a 20, para também observar como as raízes dessas plantas vão atuar. Vale ainda lembrar que as plantas de cobertura foram semeadas a lanço, devido ao produtor não ter um maquinário para semeadura direta das plantas de cobertura, então foi feita a incorporação com uma gradagem leve. Isso a gente também tem que levar em conta em relação à camada superficial do solo, como é que ela vai se comportar. Talvez as plantas não atuem tanto nela porque a gente sempre vai ter um pequeno uso de grade.
Infelizmente, não seria o ideal, mas é o que a gente pode fazer. Outro ponto que foi feito foi a resistência mecânica à penetração, também foi avaliada. Já que a gente não vai mexer nesse solo com subsolador ou arado, para ver se ocorre uma compactação ou não. Então foram coletados dados iniciais, onde o solo não estava compactado. Como o tempo é breve, além disso foi avaliado a relação de produtividade da soja, que não diferiu dentro dos 4 tratamentos citados acima. A cultivar de soja plantada foi Azeus, e a média de produtividade ficou entre os 2.700 kg por hectare, devido à grande seca que a gente teve nesse ano. Então, lavouras produziram muito menos do que o normal. Como único dado já possível comparação, a gente teve a produção de massa seca, onde o trigo, a aveia e a aveia com nabo, no caso plantas cultivadas, tiveram uma maior incorporação de massa verde dentro do sistema de plantio, massa seca dentro do sistema de plantio. Ou seja, a gente tem a importância então de colocar plantas de cobertura para aumentar a incorporação de matéria orgânica. Sendo assim, eu encerro a apresentação dizendo que é um trabalho que está no começo, que mais dados vão ser coletados. Esse ano a gente já tem plantas de cobertura novamente na área para ser avaliadas e posteriormente fazer a avaliação das plantas de milho. Desde já agradeço e fico à disposição. Obrigado.